Neste último bloco, o programa Alcance fala sobre o livro Memórias de Vida. Nele, quem ajudou a construir a instituição conta a história do Ministério Público de Santa Catarina. Estas cenas aconteceram no segundo semestre de 2010. Foram mais de 20 horas de entrevistas com quem ajudou a construir e com aqueles que ainda constroem a história do Ministério Público de Santa Catarina. Os relatos resultaram no primeiro volume da série Histórias de Vida. O livro, com os testemunhos de 9 procuradores gerais de justiça e do servidor que está há mais tempo em atividade, é o primeiro produto do Projeto Memória, do Ministério Público de Santa Catarina, iniciado em julho de 2010. Então, Gunter, de que forma este projeto, um relato das pessoas que podem contar suas histórias no Ministério Público, ajuda o público a entender a evolução do sistema de justiça brasileiro? Eu acho que um primeiro aspecto importante é que o Ministério Público é uma instituição que tem um compromisso com uma radicalidade democrática, né? Quer dizer, e a base, o coração disso é justamente a diversidade de opiniões e de perspectivas, de visões sobre o presente e também sobre o passado. Tá? Um aspecto eu acho que muito rico deste livro é isso, é mostrar que o Ministério Público ele é muito diferente, ele é muito diverso e que cada promotor tem uma percepção específica sobre a instituição e uma vivência específica desta instituição. Tá? Então esta riqueza ela é interessante para as pessoas que estão hoje no Ministério Público, mas também para as pessoas que não pertencem ao Ministério Público, tá? As pessoas da sociedade, tá? E porque elas estão vendo, primeiro, quer dizer, é uma instituição com a coragem, né, de se mostrar para a sociedade de forma transparente, com todas as suas, os seus conflitos do passado, as suas dificuldades, enfim, quer dizer, as suas perspectivas, os seus desafios. Isso é um aspecto muito rico para a sociedade. Depois, nessas histórias, nessas remembranças, nessas memórias de vida, há muito da história das cidades, das comarcas, dos municípios, da história da justiça de um modo geral, com certeza, né, da história do Estado de Santa Catarina, porque é uma memória, muitas vezes, que não está escrita no documento, no papel. Né? Ela é uma memória que estava, quer dizer, com as pessoas, então ela é trazida, de repente, a público pelo livro. E é uma memória, em grande medida, afetiva, digamos, como as pessoas sentiram, né, os eventos, os fatos históricos que elas viveram e pelos quais elas passaram ao longo de suas vidas. Promotora Ellen, tem umas passagens no livro bem interessantes. Inclusive, a gente fica sabendo que não era nem preciso, durante uma época, ter feito o curso de Direito para ser um promotor de justiça. Sim, como o Gunter bem citou anteriormente, inicialmente a função era exercida por pessoas nomeadas na cidade, né? Então, o relato dos procuradores gerais também refletem essa realidade das dificuldades, né, e de como essa pessoa exercia essas funções, né, principalmente junto à comunidade. Uma pessoa que normalmente era escolhida porque tinha algum prestígio na comunidade, se tornava uma referência, no sentido de que a população poderia buscar nesse promotor nomeado, então nesse promotor público, a resolução dos problemas que enfrentava ou dos processos que vinha respondendo. Então, claro que depois de 1868, quando o primeiro bacharel em Direito é nomeado, a partir de então se passou a fazer essas indicações para designação do promotor, preferencialmente em relação a bacharéis em Direito. O promotor de justiça hoje atuando, tem gente, todo ano tem concurso, todo ano entram novos promotores de justiça na carreira. Saber essa história, de que forma isso impacta assim, no seu dia a dia, ou na reflexão da sua carreira como promotor de justiça? Essa percepção acerca da história da instituição, ela reflete diretamente no exercício das funções. Para que não se perca o sentido da atribuição do Ministério Público. Isso significa resgatar e não se perder no meio de um volume de processo que tende a aumentar em função do aumento dos conflitos na sociedade de uma forma em geral. Não se perca a essência, a identidade do Ministério Público, que é justamente servir a população, estar próximo à população. Então, resgatar essa história de como a instituição se estruturou,
ela é importante para que a gente possa reforçar a identidade institucional, que se possa pensar na gestão do Ministério Público, ou seja, quem somos, para onde vamos, o que queremos, o que pretendemos, mas sobretudo para manter viva essa essência da natureza da própria função ministerial, que é estar junto da população, que é ouvir a população para poder defender os interesses da sociedade. Gunter, alguma coisa que me chamou também a atenção foi o fato de ocorrer uma época em que era natural o promotor de justiça também ter outro trabalho, poder atuar também como advogado. Correto, Ângelo. Na verdade, é interessante porque há vários aspectos que são recorrentes, né, nessas narrativas que compõem o livro. Um deles é a grande fragilidade infraestrutural que cercava o promotor de justiça. O promotor não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha sala, não tinha funcionário. Há relatos de promotores despachando, quer dizer, no corredor do fórum, no banco de praça, na escadaria de acesso ao antigo fórum, né, porque o promotor não tinha estrutura alguma para operar. Ele sequer recebia papel da Procuradoria de Justiça. Às vezes, para chegar a uma cidade, a uma comarca do interior, levava-se 3 dias de viagem, porque também a infraestrutura, a malha viária do Estado, né, há não muito tempo, há coisa de 30 anos atrás, era bastante precária. Né? Telefone não existia, então a comunicação com a capital e com a Procuradoria-Geral de Justiça, que é o órgão, né, que chefia o Ministério Público, sempre foi muito difícil. Este Ministério Público, quer dizer, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40, do século 20, ele era muito diferente. Né? Era possível ao promotor também acumular com a sua ação, né, ministerial outras atividades, outras funções. Uma delas, como mencionastes bem, quer dizer, era a advocacia privada. Né? Não sendo na área penal, mas sim na área civil, e não sendo nas ações, quer dizer, que o promotor havia iniciado como promotor público, ele podia sim advogar. Né? Essa era uma das características. Havia outra figura também que acompanhava o promotor de justiça efetivo, né, quer dizer, muitas vezes nomeado sem concurso público também, né, que era a peculiar figura do promotor adjunto. Né, como bem mencionou a doutora Ellen, muitas vezes o promotor adjunto, que era quem substituía nas suas ausências o promotor de justiça, era o açougueiro, era o barbeiro da cidade, né, etc. Então esse é o Ministério Público do qual nós falamos no passado, muito diferente, né, do Ministério Público que existe hoje em dia. Quais são os próximos projetos do memorial? Quais são os próximos passos do memorial, promotora Ellen? Bom, o memorial, nesse momento, a partir do plano de gestão elaborado com o consultor Gunter, pretende dar continuidade ao programa de história oral, no sentido de resgatar a história do Ministério Público. Também vem concluindo o banco de membros inativos do Ministério Público para que se possa rapidamente conhecer em determinadas regiões e comarcas quem trabalhou, qual a sua contribuição para aquela comarca. Também, dentro do plano de gestão estratégica, está previsto a publicação de obras da literatura catarinense ainda não publicadas, como forma também de dialogar com o entorno comunitário e dar uma contribuição efetivamente à cultura do Estado catarinense, mas, sobretudo, também atuar subsidiando os promotores de justiça na atuação em prol da defesa do patrimônio histórico nas comarcas. Ok. Gunter, alguma última palavra sobre o projeto, antes de encerrarmos? Fundamentalmente, quer dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui com o Ministério Público de Santa Catarina, podendo desenvolver este trabalho, que eu acho que é um trabalho que tem chances de ter inúmeros e diversos desdobramentos ainda, né? Tanto na parte da história oral, quanto na parte da constituição de um espaço, né, museal, efetivamente, que é aonde, né, o memorial do Ministério Público de Santa Catarina sonha em chegar, quer dizer, um espaço físico, inclusive, quer dizer, no qual possa receber as pessoas e receber a população e mostrar por meio de uma exposição, por meio de palestras, de aulas, etc., quer dizer, para a sociedade, a história do Ministério Público, mas discutir também a história e a cultura do Estado de Santa Catarina. Promotora Ellen, também uma última palavrinha antes da gente encerrar. O projeto memorial, um ano depois do seu início, efetivamente, no Ministério Público de Santa Catarina, já
efetivamente demonstrou a importância e a necessidade de nós preservarmos não só a história do Ministério Público, mas de permitir, através desse projeto, que a sociedade conheça e acesse o Ministério Público. E é esse o objetivo, que cada vez mais a população saiba das atribuições do Ministério Público, como pode acessar para fazer valer os seus direitos previstos na nossa legislação. Então tá, muito obrigado pela participação também do Gunther. O programa Alcance se encerra por aqui e nos vemos no próximo mês. Até lá.